Ele é um dos pastores, um dos presbíteros lá da nossa igreja-mãe. É um amigo também muito querido. É alguém que nos aconselha, nos exorta. É um irmão em Cristo muito querido por nós. E sempre está à disposição para ouvir e aconselhar e exortar e colocar os pés no chão de jovens pastores, né, como nós temos aqui em nossa igreja. Então é uma alegria sem tamanho receber o pastor Francisco Genciano hoje para expor a palavra do nosso Deus. Então, meu irmão, o Senhor te abençoe, viu? Amém. Você tem 3 horas e 30 minutos para pregar, fique à vontade, aqui os irmãos estão acostumados já com esse tempo de pregação. Tá bom? Fique à vontade. Ok, obrigado. Irmãos, boa noite. Boa noite. Para mim é uma alegria também estar aqui. A gente tem um carinho muito grande por essa igreja, pelos irmãos daqui. A gente se satisfaz em Cristo, em ver a igreja prosperando na palavra, prosperando no Senhor. Eu trago saudação dos irmãos lá de São Paulo, trago saudação da minha esposa que não pôde estar aqui. Mas hoje nós vamos buscar o Senhor em sua palavra e eu convido vocês a lerem comigo a palavra do Senhor que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 51, versículos 1 a 8. Na minha Bíblia há um subtítulo aqui, dizendo palavras de conforto para Sião. E de fato são palavras de grande conforto da parte de Deus. Vamos à leitura. Ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito, como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me, vós, que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Podemos ter mais um momento de oração? Senhor, é do teu propósito que a tua palavra seja proclamada, entendida, praticada. É do teu propósito que a tua palavra nos abençoe, converta os pecadores, fortaleça os santos. É do teu interesse, Senhor. Por isso nós rogamos a ti que nenhuma oposição à tua palavra prevaleça, quer fora de nós, quer dentro de nós. Que o Senhor venha operar para que nosso coração esteja dilatado para receber da tua instrução, para ser nutrido pela tua palavra. Por isso nós rogamos em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, que a tua palavra cumpra completamente aquilo para qual o Senhor a designou. Amém.
O Senhor aqui está falando para um povo em exílio, para um povo exilado, para um povo que foi alijado de sua terra, para um povo que estava inserido em um contexto de uma cultura estranha, de uma fé pagã, do escárnio, da humilhação sofrida pelos nativos da terra. É a esse povo que Jesus é anunciado. É a esse povo que o Messias prometido está sendo anunciado. No capítulo anterior, aqui, Isaías 50, no versículo 10, está escrito assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É esse povo que não via luz, que não via nada, que não via saída, que o Senhor está falando. Confie em o nome do seu Deus e escute o seu servo. O Messias vem, o Messias virá, os decretos de Deus são infalíveis e vai acontecer conforme o Senhor determinou. Por isso, para esse povo aqui, nessa condição de estrangeiros, oprimidos, alijados, tratados como pessoas de segunda categoria, longe dos seus ritos, longe do seu lugar de adoração, longe de Jerusalém, é a esses que não podiam cumprir com as suas obrigações para com o seu Deus. É a esses que o Senhor está falando e exortando a ouvirem e esperarem a consumação da justiça e da salvação. Por isso, quando a gente fala da justiça de Deus, sabendo não apenas que Ele é santo, totalmente santo, misericordioso e poderoso, nós podemos saber que nada que vem da justiça de Deus é injusto. Nada que vem da justiça de Deus pode ser considerado um mal moral, porque Deus é santo e a sua justiça é santa e perfeita. E nada daquilo que Deus prometeu em relação à sua justiça deixa de ser cumprido, porque Ele é todo-poderoso e Ele governa o universo, tem total controle sobre a terra, sobre os povos, sobre cada um. Quando o Senhor fala dessa justiça implacável, a gente pode imaginar, e deve, um tribunal onde o juiz não pode ser corrompido, onde o juiz não pode ser iludido, onde o juiz não pode ser manipulado, porque ele sabe tudo, ele vê tudo, ele não precisa colher provas externamente, ele já tem as provas por ser onisciente, por saber de tudo que se passa. Nesse tribunal implacável, todas as vindicações da justiça de Deus serão satisfeitas. Todas. Todos nós somos esse réu, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no Senhor Jesus, recebem a justificação, recebem o perdão, são acolhidos por Deus, feitos família, feitos filhos, filhas, e são inseridos na vida eterna, porque a justiça de Deus está cumprida em Cristo para aqueles que foram chamados à fé. Esse é o meio da consumação da justiça. Cristo é o único meio, a única satisfação da justiça para que os pecadores sejam perdoados, remidos, redimidos, justificados. E é disso que a Escritura nos fala nesse pequeno trecho de Isaías 51, onde por 3 vezes o Senhor diz, ouvi. Por 3 vezes o Senhor diz, olhai, para que o povo esteja atento, para que o povo saiba que Ele é Deus. Vamos ao texto. Ouvi-me, vós, os que procuram a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele
único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Os incrédulos, os zombadores, eles não se importam com a justiça de Deus, ignoram, vivem loucamente como se a justiça de Deus não existisse e não fosse ser absolutamente cumprida. Mas não é assim com o povo de Deus, que sofre vendo aparentes demoras da justiça de Deus, vendo aparentes alongamentos do cumprimento da sua promessa. Mas é disso que o Senhor está falando, é para eles que o Senhor está falando, é para nós que o Senhor está falando, para esses que buscam a justiça, que buscam o Senhor. E quem são esses a não ser aqueles a quem o Senhor chamou? E quem são esses a não ser aqueles a quem o Senhor abriu os olhos para que enxergassem a sua majestade, a sua pessoa, e entendessem, e compreendessem, e se arrependessem? A esses o Senhor está falando. É penoso aguardar a justiça, muitas vezes. Muitas vezes nós sofremos ao ver como as pessoas ignoram, como as pessoas desprezam, como as pessoas transgridem, como as pessoas ficam alienadas voluntariamente desse Deus bendito. Por que o juízo de Deus não se manifesta? Porque a sua justiça há de se completar primeiro. Então é para esses que aguardam, anseiam, aqueles que aguardavam a libertação da escravidão, que aguardavam a vinda do Messias, a nós que aguardamos a volta do Messias. É a esses e a nós que o Senhor está falando essas palavras de conforto, de consolo e de esperança. Então, o primeiro ouçam aqui exatamente para definir os destinatários da mensagem. Ouçam, ouçam. Vocês que procuram a justiça e buscam o Senhor, prestem atenção naquilo que a palavra de Deus está mostrando, está ensinando. Esses são chamados a ouvir, a atentar, não para si mesmos, mas para o Senhor. Para o que diz o Senhor, para o que diz o servo do Senhor. Ouçam a voz do servo, ouçam a voz de Cristo, o Messias. A Escritura aqui está falando de como a justiça de Deus também está atrelada à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. Nós tivemos uma série de mensagens lá em São Paulo para falar do ser de Deus, dos atributos e dos decretos de Deus. E uma coisa que a gente insistia em dizer é que a gente não deve segmentar o Senhor. O Senhor não é justiça num momento, misericórdia em outro momento. Ele é perfeito e esses atributos são a própria essência do Senhor. Então não há nenhum tipo de contradição, nenhum tipo de ou isso ou aquilo, mas é tudo na perfeição e no poder do nosso Deus. Por isso, o primeiro olhem, o primeiro olhai, vejam aqui, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Esse primeiro olhem é uma exortação para que o povo atentasse para as origens de Israel, para as origens da nação de Israel. Obviamente, não com os olhos naturais, mas com olhos da fé, trazendo à memória aquilo que o Senhor já realizou, aquilo que o Senhor já fez. É isso que a gente deve fazer continuamente, trazer à memória os feitos do Senhor, para que o nosso coração não se abale, não se perturbe. Olhai para a sua origem. A palavra de Deus está fortalecendo a nossa confiança dessa forma, nos mandando olhar para trás. Tudo o que Deus já operou, já fez, já realizou, todas as promessas cumpridas pelo seu todo-poderoso poder. Então ele manda olhar para lá e ele diz assim: olha lá para a pedreira de onde fostes cortados, aquela rocha gigante, uma pedreira. Quem já viu uma pedreira aqui? Onde eles cortam as rochas, aquilo é enorme e é trabalhoso, mas veja,
O que é uma pedra? O que é uma pedreira? Ela pode gerar? Aquela pedreira pode multiplicar, gerar outras pedreiras? Ela pode se mover? Ela é inerte, ela é estéril. E o Senhor está dizendo, olha só, olha de onde vocês vieram. Dessa rocha, dessa pedreira, de lá vocês vieram. E o segundo olhai identifica isso aqui no versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. O Senhor está identificando, olha só, um casal de idosos, estéreis, podiam ter filhos, e deles eu gerei a grande nação. Gerei todas as tribos, a numerosa nação de Israel. Olhem para o poder, olhem para a fidelidade de Deus, confiem na justiça de Deus. E o Senhor continua. Versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Não há deserto, não há esterilidade que possam prevalecer quando o Senhor está operando e decretando o contrário. Jerusalém estava lá, abandonada, largada, o povo levado ao exílio. Mas o Senhor está dizendo, olha, o que é deserto agora vai ser transbordante de novo, de vida, de louvor, de ritos oferecidos ao Senhor. Haverá um jardim deslumbrante, transbordante. Essa é a promessa. Os que buscam ao Senhor e a sua justiça sabem da misericórdia do Senhor, experimentaram a misericórdia do Senhor, as bênçãos que são derramadas, as promessas, tudo aquilo que o Senhor faz no lugar da maldição merecida. O Senhor vem de forma infalível e transforma e conforta. Não é assim, é o deserto do coração de cada ser humano, esse lugar desolado, estéril, mas o Senhor vem e o transforma, e coloca vida, coloca Cristo, e tudo muda. Versículo 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me. O segundo ouça aqui, ó, ouçam com atenção. Atendei-me e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, a Torá. E estabelecerei o meu direito, o julgamento, o governo, como luz dos povos. Como luz dos povos. O Senhor está mostrando a amplitude da sua justiça e da sua salvação. O Senhor está mostrando mais uma vez, porque dele sairá a Torá, a instrução, a lei, e ele vai estabelecer o seu governo, a sua justiça, como luz dos povos. Como luz dos povos. Assim foi quando o Senhor chamou esse Abraão para fazer, para abençoar todas as nações. E é isso que o Senhor está falando mais uma vez. Olha, Israel, de vocês sairá aquele que abençoará, que será a luz dos povos. Jesus. A noção de justiça, da qual o Senhor fala aqui, de julgamento justo, de governo justo, a qual a Escritura, né, nos apresenta, obviamente ela tem a injustiça como seu oposto. A justiça se opõe à injustiça. Mas quando nós falamos da justiça de Deus, ela tem algo muito mais amplo. Ela se refere a uma oposição a toda forma de caos. Quando houve a queda, quando o ser humano pecou, quando o pecado entrou no mundo, a desordem se estabeleceu. A injustiça é fruto dessa desordem causada pelo pecado. Então a justiça do Senhor em Cristo, operada por Jesus, está restabelecendo a ordem que foi perdida com a queda. A salvação dos eleitos faz parte desse grande processo de recapitulação. Vocês se lembram lá em Efésios? A gente pode ler. Efésios, capítulo 1.
Efésios 1, versículo 7 em diante. Falando de Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse termo aqui, que nas nossas Bíblias é traduzido por convergir, ele tem essa ideia de reencabeçar, de Cristo tornar-se novamente o cabeça de toda a criação que foi deformada pela queda e pela entrada do pecado. Então a justiça de Deus, ela se opõe a toda essa desordem. E não só a todas as outras formas de injustiça, mas aquilo que é a raiz de todas as injustiças, o pecado. Então o universo afetado pela queda está passando por esse processo. E nós, os chamados à fé, somos as primícias disso, para a glória do Senhor. Voltando a Isaías, versículo 5. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Olha só, a justiça que os fiéis buscam no seu coração renovado garante a salvação prometida. E o Senhor está dizendo aqui que essa salvação é ampla, ela se estende, ela vai além da nação de Israel. O Senhor está dizendo, olha, a restauração do povo aqui, de volta a Jerusalém, é uma parte daquilo que eu vou realizar. Porque todos ali, os povos aguardam, os povos anseiam. O Senhor está dizendo aqui, meus braços dominarão os povos, as terras do mar, as ilhas distantes aguardam no meu braço e esperam minha justiça e minha salvação. O servo, o Messias, Cristo está sendo anunciado. Aquele que vai lidar com o gigantesco e insuperável problema do pecado, insuperável para nós, mas totalmente superado em Cristo, por Cristo. Esse é o direito de Deus, a justiça de Deus. Não é errado que a gente deseje que na nossa nação, por exemplo, existam juízes justos, leis justas, que o direito seja mantido na sua integridade. Não é errado que a gente queira isso, mas só que o nosso coração tem que estar guardado em Cristo, porque é nele que está a nossa esperança, não em nenhuma expectativa de aperfeiçoamento disso ou daquilo, mas da ação de Cristo. Os homens são limitados naquilo que podem operar, mas Cristo é ilimitado. E na sua ação ele vai restabelecendo ordem, harmonia, justiça. Nossa esperança é essa, em Cristo e na consumação de seu reino. Meus braços dominarão os povos, as terras distantes, ilhas solitárias, todos aguardando a justiça de Deus, concretizada em Cristo. E as implicações disso, dessa obra redentora de Jesus, alcançam todos os pontos da terra. Versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Aqui o terceiro olhai desse nosso texto desta noite. Mais uma exortação. Olhai os céus, olhai a terra. Veja, isso tudo aí está fadado à desintegração. O tempo é a asepsia divina. O Senhor vai limpar tudo, vai desinfetar tudo. Esses céus e essa terra desaparecerão, dando lugar a algo melhor. Essa terra vai envelhecer como um tecido, um trapo.
Os humanos, apesar de toda a petulância, de toda a arrogância, toda a indiferença para com Cristo, não vão sobrepujar o fim na terra. Ao contrário, o Senhor está dizendo aqui que morrerão como insetos, como mosquitos. A palavra aqui está comparando os habitantes da terra a essa vida curta dos insetos, efêmera, passageira, pequena. A vida é curta, a morte é certa. Mas veja que o Senhor diz que não é assim com a sua salvação. A salvação durará para sempre, eternamente. Isso deveria encher nosso coração de satisfação toda manhã. Saber que a salvação dura para sempre. As tribulações dessa vida, irmãos, não vão além desta vida, não vão durar mais do que esta vida, mas a salvação que vem do Senhor dura para sempre, e a sua justiça não pode ser anulada, não pode ser pervertida de modo algum. Versículo 7, o terceiro ouça. Ouvi-me vós, que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. O Senhor reitera. O Senhor fala mais uma vez, para que a gente tenha isso bem gravado na nossa mente, no nosso coração. Isso é destinado aos que conhecem o Senhor, conhecem sua justiça, esperam no Senhor, ao povo cujo coração está repousado em Jesus, no seu ensino, na sua instrução, na sua obra. O Senhor está dizendo, não se deixem abater, não se deixem perturbar, não importa que vocês estejam aí, exilados, num povo estranho, pagão, confiem, saibam que a minha salvação é certa e eterna. Saibam que a minha justiça é certa e implacável. Confiem, aguardem. Não importam as zombarias, não importam as humilhações, não importam se riem, não importam se desprezam, se viram o rosto, não importa. O que importa é que nós sejamos testemunhas desse Senhor, desse Deus superior sobre todas as coisas. A salvação é poderosa, é definitiva, e quando os céus e a terra, esses céus e essa terra, não mais existirem, a salvação operada pelo Senhor, por Deus, em Cristo, continuará inabalável, continuará lhe rendendo glórias por toda a eternidade. Por isso nós afirmamos que sem justiça não pode haver salvação. Sem a justiça de Deus, sem a punição, a justa punição dos pecados, não pode haver salvação. Lembram que Deus é completo em todos os seus atributos? Os seus atributos se confundem com a essência. Deus não é só justo, Ele é a própria justiça. Deus não é só amoroso, Ele é o amor. Deus não é só bondade, Ele é bom. Todos os seus atributos se confundem com a sua essência. E Deus também é santo. E a sua santidade, ofendida pelo pecado, precisa ser satisfeita por sua justiça. Por isso, sem a justiça não pode haver salvação. E tudo isso que o Senhor está prometendo aqui, anunciando, mostrando que no futuro isso vai acontecer, anunciando o Messias. Olha, as profecias do Antigo Testamento vão tomando essa forma, a forma da cruz. Vão mostrando que o servo ali, que o servo sofredor, o Jesus, viria para remir os seus, aqueles que foram chamados à fé. Então vamos ver o que a palavra nos diz agora no Novo Testamento. Abram lá em Romanos, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aqui, do 21 ao 26.
Vejam só o que Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está ensinando aos crentes em Roma, aos cristãos em Roma. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Opa, peraí. A gente está falando que a justiça há de ser cumprida, mas aqui está falando que sem lei. O que isso quer dizer? Quer dizer sem obras, irmãos. Quer dizer que sem nenhum tipo de realização humana. Porque ele diz aqui, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem lei é o testemunho da lei. Porque é impossível que os homens, que os seres humanos cumpram aquilo que o Senhor requer. É impossível que esse homem caído possa atender integralmente às exigências da santidade de Deus. Então, sem lei significa sem qualquer contribuição do ser humano, do pecador, sem qualquer ato preparatório, mas com justiça. Vamos ver. Versículos 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A esses, desprovidos de qualquer possibilidade de justificarem a si mesmos por obras, vem a justiça justificadora em Cristo. Pela graça doada, misericórdia, os méritos não são nossos, nem poderiam ser, são do Senhor. A justiça que salva, a justiça justificadora, só se dá pela fé em Cristo Jesus, pela fé em sua obra de redenção. Lembram lá, versículo 10 de Isaías 50? Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz. Confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. É esse Deus, é esse Senhor, Jesus Cristo, homem-Deus, o Messias prometido, o Salvador. É nele, é a Ele que nós ouvimos, é nele que nós nos firmamos, porque é dele que vem a justificação. Então é nele que nós entregamos o nosso coração completamente, sabendo que jamais poderíamos realizar nada para satisfazer a justiça santa e poderosa de Deus. Sendo justificados, versículo 24, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Gratuitamente por sua graça, favor imerecido, bondade soberana de Deus. Ninguém pode se justificar a si mesmo. Ninguém. A gente está num poço fundo, o pecador está num poço profundo, não tem corda, não tem escada, e não adianta ele se pegar pelos cabelos, tentar se puxar para fora do poço. É impossível. Mas esse favor imerecido realiza isso. Esse favor imerecido, a graça vem, transforma o coração, enche de fé, enche de amor por Cristo. Enche de arrependimento pelos pecados. A lei não justifica, não pode ser a justificadora, porque Cristo o faz por nós. Cristo é o cumpridor da lei. Por isso, sem justiça não poderia haver salvação. Essa justiça é consumada pelo nosso Senhor Jesus. A aplicação dos seus méritos. Ele satisfez a justiça de Deus, só Ele. É um ato da graça livre e soberana do Senhor. É Ele que opera, é Ele que faz, é unilateral. Nada que façamos, quem somos, nada pode constranger o Senhor. Jamais. Estamos debaixo de culpa. Todos os seres humanos, mas aqueles que têm o seu coração em Cristo foram justificados assim, gratuitamente. Por isso o John Murray falou assim, a glória do Evangelho de Cristo está no fato de ser ele o Evangelho da graça gratuita e merecida. Graça gratuita e merecida. Essa é a glória do Evangelho de Cristo, que nos é dado, que nos é doado, que nos é oferecido
pela palavra, na ação do Espírito Santo. E aqui tem uma palavra bem importante: redenção, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Redenção é um resgate mediante preço. Para nós é gratuito, mas custou o sangue do Filho de Deus. Custou o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário. Teve um custo imenso, imensurável. Por isso nós não podemos reduzir o significado dessa palavra aqui, redenção, resgate por um preço. O Senhor fez, o Senhor pagou um derramamento do sangue de Jesus. Tem outra palavra aqui, sendo justificados. Justificados, justificação. Essa declaração de absolvição que Deus faz. Isso vem lá do ambiente dos tribunais. Justificação. Se opõe à condenação. Mas isso é tão diferente de um tribunal humano. Um tribunal humano pode ali absolver alguém porque falou, não tem culpa. Estou vendo aqui, não tem culpa, está absolvido. Mas isso não se dá com a humanidade que pecou, é pecadora. Todos têm culpa. Um criminoso que é indultado, que é anistiado, sai para a rua, ele está ali sujeito a penalidades, está ali sujeito a outros tipos de condenação. Mas quando o Senhor opera, quando o Senhor declara essa justificação que está em Cristo e somente em Cristo, o Senhor está selando a cada um dos seus. Jamais serão outra vez condenados, jamais serão condenados, jamais serão outra vez rotulados como aqueles que têm culpa da transgressão contra Deus, mas são mantidos, são preservados. A perseverança que o Senhor também opera em nosso coração, que nos garante que a salvação durará para sempre, é eterna, é isso. O pecador justificado, ele não está só isento da penalidade, ele ainda é chamado de justo, irmãos. Justos. Como que a gente poderia merecer ser chamado de justos? Quem se atreve a dizer eu sou justo? Mas é isso que o Senhor faz. É isso, a obra de Cristo, a justificação que nós recebemos, perdão, acolhimento e o título de santos, de justos. Essa obra é fantástica, imensa. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, presta atenção nessa palavra aqui, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por quê? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo da salvação, no tempo do evangelho, no tempo do chamado à fé, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A paciência de Deus não é tolerância no sentido que nós damos a essa palavra. Ah, aquilo está errado, mas eu tolero. Deus não tolera o pecado. Essa tolerância aqui é a paciência do Senhor. A justiça está sendo adiada, mas ela não foi anulada, não foi dissolvida, não foi pervertida. Ela vai acontecer. Deus não tem visitado a humanidade com a justiça proporcional em relação aos pecados cometidos. Mas isso não quer dizer que os pecados foram esquecidos. Esse adiamento da aplicação integral da justiça do Senhor não é perdão para os que não estão em Cristo. A justiça virá. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, para esses, essa justiça inevitável foi satisfeita em Cristo. É isso que o Senhor fez na cruz. Por isso tem outra palavra importante aqui, propiciação. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação.
uma oferta, um ato expiatório, um sacrifício expiatório para expiar, para pagar a culpa de outro. O caminho para a conciliação, conciliação entre o pecador e o Deus santo, entre o pecador fracassado e o Deus majestoso, se dá nessa propiciação para prover satisfação à ira santa e justa de Deus. Irmãos, Deus suportou na cruz a ira da justiça divina. Nós, nenhum de nós, se o Francisco falasse, eu vou para a cruz então, vou lá sofrer os martírios da cruz para então poder entrar no céu. Isso não seria suficiente, nem para mim, nem para você. Porque a ofensa cometida contra um Deus infinito é uma ofensa infinita. E nós somos finitos. Por isso foi preciso que o Filho de Deus viesse. Porque assim como o Pai é eterno, é infinito, e quando a ira recai sobre ele, recai com toda a força, para que nós possamos ser perdoados, justificados na obra do nosso Senhor. Irmãos, vejam como isso é tão grandioso. Como os decretos de Deus, a providência de Deus para a salvação de pecadores é tão grandiosa. Que nesse arranjo lá na eternidade, na Trindade, a vinda do Filho é um decreto que vem, mas aos olhos humanos, aqui horizontalmente, aconteceu a maior, o mais horroroso crime da história humana. A humanidade assassinou o Filho de Deus. O Senhor se ofereceu voluntariamente. Claro, ele foi à cruz por nós, porque quis. Poderia não ter ido. Mas esse fato não anula a realidade de que o Filho de Deus foi assassinado pela humanidade. E é por esse crime horrendo que o Senhor ainda opera a salvação dos pecadores, de nós. Que maravilha, que bondade, que graça imensa vinda da parte de Deus por nós, essa propiciação para prover satisfação da justiça de Deus. Por isso nós dizemos que sem justiça não poderia haver salvação. As ofensas contra um Deus santo precisavam ser penalizadas e foram sobre o nosso Senhor e Salvador. Para que houvesse salvação, foi preciso que houvesse satisfação da justiça de Deus. Então, uma frase, irmãos, que poderia resumir o que nós temos dito até agora, seria essa aqui, ó. A justiça de Deus e a justificação dos pecadores se fundem na obra redentora de Jesus Cristo. A justiça de Deus e a justificação dos pecadores se fundem na obra redentora de Jesus Cristo. Algumas aplicações, irmãos, que a gente pode fazer daquilo que foi compartilhado. São muitas, vamos destacar algumas. A primeira é reconhecer as próprias origens. Assim como o Senhor mandou que o povo ali olhasse para a sua origem, olhasse para Abraão, para Sara, para aquele casal idoso, estéril, de onde veio uma grande nação, para que eles tivessem conforto, consolo, esperança, certeza de que as promessas do Senhor seriam plenamente cumpridas, nós também temos que olhar para a nossa origem, lá em Cristo. Não tirar os olhos do nosso Salvador, do nosso Redentor. É nele. Nele nós fomos formados, tornado novas criaturas. Foi nele que nosso coração foi transformado de um coração de pedra em um coração de carne. Aquele mesmo Isaías, mesmo o profeta Isaías, quando foi levado à presença do Senhor, ele temeu. Vendo a majestade de Deus, ele temeu, porque ele falou, eu venho de um povo impuro, eu sou impuro, meus lábios são impuros. E o Senhor vai e manda o anjo com a brasa tocar na língua de Isaías. Quando o Senhor vem a nós também reconhecemos isso. Nós somos esses pecadores. Então olhamos para a nossa origem. Isso nos guarda, sabe do que, irmãos? De qualquer tipo de orgulho espiritual.
Eu não sei quem foi que disse, mas disse que dos homens orgulhosos, os religiosos são os piores. Orgulho espiritual. Se nós olharmos para a nossa origem, tivermos nossos olhos nisso, no fato de que o Filho de Deus teve que morrer na cruz por causa dos nossos crimes, nossos pecados, nós vamos estar guardados disso, desse orgulho espiritual. Esse encontro com Deus Santo e Justo é transformador a esse ponto. Não poderíamos jamais justificarmos a nós mesmos. Então nós adoramos, rendemos graças e temos urgência em transpor essa mensagem para outros. Porque mesmo que alguém vá para a cruz, eu disse isso, não seria suficiente para satisfazer a justiça de Deus, que foi ofendido de maneira infinita. Por isso o inferno é eterno. Por isso o inferno é eterno. E por isso, sabendo quem somos, de onde viemos, o que Cristo faz, de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos livrou, do destino do qual Ele nos livrou, nós devemos ter grande interesse em falar de Cristo para outros, em anunciar Cristo, em proclamar, para que todos aqueles que devem ser chamados à fé o sejam. Uma outra aplicação é reconhecer esses aspectos da justiça de Deus. Tem uma implicação dupla aqui quando a gente pensa na justiça de Deus, uma aplicação. A primeira é que a salvação, a redenção, só ocorre porque o preço da justiça foi paga por Jesus Cristo na cruz. Isso é definitivo, imutável, certo, eterno. Assim é. E o outro ponto é que quando da consumação de todas as coisas, quando esse tempo aqui tiver consumado, quando os céus e a terra se desfizerem como fumaça, quando a terra apodrecer como panos velhos, quando seus habitantes forem ceifados pela aplicação da justiça no dia do juízo, da mesma forma, nós devemos guardar nosso coração nesse sentido, de querer proclamar a salvação, de querer anunciar a Cristo, o Evangelho do Senhor, o final dos tempos, o fim da paciência de Deus, vem sendo apresentado, está sendo apresentado. E nós devemos ser aqueles que se dispõem a serem testemunhas do Senhor. Como desprezar tais proclamações? Como desprezar tal chamado? Como desprezar tal dádiva? Sim, nós sabemos da operação do Espírito Santo no coração do pecador, mas nós sabemos que o Senhor escolheu um meio para isso, que é a sua palavra, o anúncio da sua palavra. Um último ponto aqui é saber que Deus é a fonte desse direito eterno, dessa justiça eterna, sendo Ele justiça, fonte do direito, fonte da moral. Tem advogado aqui? Ninguém? Só estudante? Não tem lá o justnaturalismo, que era uma fonte do direito? Era um direito natural, da moral, aí foi trocado por outras coisas, como o positivismo. Veja só, essa fonte moral do direito é porque o Senhor imprimiu no ser humano a sua imagem, valores de certo e errado. Diante dessa realidade, nós devemos nos indignar com as injustiças, orar a Deus para que as injustiças dos governos humanos sejam desfeitas, sejam barradas, sejam detidas, para que o direito superior prevaleça. Mas agora eu repito, independente dessa degradação, eu repito, porque tenho visto muitos irmãos muito aflitos com a situação do nosso país, mas olha só, Deus está no controle, nós temos que crer e orar. O Senhor sabe o que faz, o Senhor aplica a sua justiça, o Senhor vai satisfazer a sua justiça. E nós temos que ter o coração guardado nisso, guardado no Senhor. Porque a justiça de Deus, ela não está aí para que ela seja por nós temida, mas para que ela seja por nós desejada, ansiada, buscada. Esse é o querer do nosso Senhor, o conforto e consolo do nosso Senhor, saber que Ele
cumprirá todas as suas promessas, que a sua justiça e a sua salvação são eternas. Vamos orar, irmãos? Vamos fechar nossos olhos. Ó bendito Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos alcança em nossos caminhos de alienação, que nos cura e nos guia com a santa presença e palavra, que nos santifica, nos dá sabedoria por uma perfeita instrução. Senhor, que nos beneficia com tão majestoso derramar da sua bendita graça, nós rogamos para que o nosso amor por tua obra, por tua justiça, pelo santo evangelho, cresçam em nosso coração e que a tua glória seja o objetivo de nosso viver. Contritos, Senhor, oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e justificador. Amém.